Oi pessoal, este é mais um Quem Somos Nós, o Slow Talk, para quem tem prazer em conhecer. A gente já tem 5 anos e se você tiver interesse em ouvir todas as conversas que diz respeito à natureza humana e tudo que a gente faz, sempre sem preconceito, com respeito, vá lá no quemsomosnós.com.br e aí escolhe a plataforma que você preferir, ouvir, assistir, da maneira que você quiser. Hoje nós vamos ter a segunda conversa sobre as artes de acessar saberes e vontades das entidades superiores, que são chamadas de mânticas, ou artes divinatórias. Uma das mais importantes, e é o que a gente vai falar hoje, é a Kabbalah, ou Cabala, como se fala aqui no Brasil. Então, para falar sobre ela, o professor do Kabbalah Center, Amir Michael Ream. Quem é você? Meu nome é Amir, eu sou professor no Kabbalah Center, dou aulas de Kabbalah. A Kabbalah é muito ampla, tem várias partes, meditação, o estudo em si, e eu faço mapas astrais, um mapa astral cabalístico, que é um pouco diferente. Tenho 32 anos e estudo Kabbalah desde 2004. Então, já tive uma jornada como aluno, como um voluntário no Kabbalah Center, fiz os treinamentos e hoje eu tenho uma feliz profissão de poder disseminar esse conhecimento. Conta pra mim como é que você chegou aí. Primeiro eu achei você novinho, né? Eu perguntei, você não tem que ter uns 5.000 anos para estar 5.000 anos. falando sobre esse negócio de Kabbalah e tal, Kabbalah, né? Na verdade. Sim. Mas assim, conta um pouco essa história. Por que é que você se interessou em estudar? Que é um estudo profundo, difícil, né? Então me conta um pouquinho como é que você chegou aí. Claro. Olha, eu morei 8 anos no Paquistão, de 94 até 2002, e onde eu tive contato com, de certa maneira, uma vida religiosa muito forte, que é um país essencialmente muito religioso. Islâmico, exatamente. Mas não necessariamente eu fazia parte disso, mas quando eu voltei para o Brasil, me despertou um desejo de buscar um significado maior para a vida, o universo. Então, o que eu fiz? Eu estudei 3 anos de física. Eu estudava na UFO, na Federal de Uberlândia, e realmente foi onde eu comecei a fazer perguntas mais profundas. E por um acaso, nesse período que eu fazia faculdade em Uberlândia de física, uma pessoa, um conhecido que havia estudado Kabbalah, me passou a Kabbalah e eu comecei a realmente O que quer dizer me passou a Kabbalah? Me passou a Kabbalah num bate-papo igual eu estou tendo com você agora. A gente estava conversando de física, do universo, e ele comentou alguma coisa sobre Kabbalah. Eu fui atrás, eu descobri os livros. Na época, um dos livros, chamado 72 Nomes de Deus, ele me presenteou com esse livro. Eu entrei em contato com a organização, que era o Kabbalah Center, para aprofundar os estudos. Então, fui muito bem acolhido como aluno, fiz os cursos, montei um grupo de estudos em Uberlândia. Isso eu ainda estava fazendo física. Tá. Mas quando o grupo de estudos realmente deu certo, eu mudei para São Paulo em 2008 e comecei os treinamentos. Os treinamentos para astrologia, os treinamentos para dar aulas, os treinamentos para ajudar as pessoas com Kabbalah. Então, essa é um resumo da minha jornada até eu chegar na Kabbalah. Não, então eu não tenho uma religião. Hoje eu estudo a Kabbalah, não entendo ela como uma religião, até porque no Kabbalah mas ela deriva de, não é isso? É muito comum a associação da Kabbalah com o judaísmo.
né? Porque muitos cabalistas foram judeus, muitos livros foram Os escritos em livros hebraico. e os livros fundamentais, o Zohar e etc., tem a ver com a tradição judaica, não é isso? Exatamente. Agora, a Cabala ela já existia antes do judaísmo. 5.000 anos atrás, você já encontrava textos cabalísticos, por exemplo, Sefer Yetzirah, ou o livro de Iraziel, que segundo a tradição foi entregue a Adão, Sefer Iraziel. Então, o judaísmo que inicia com Judá, né, por isso se chama judaísmo, ele deu toda a estrutura para esse grande conhecimento, mas a ideia é que a sabedoria ela era uma sabedoria de estudos universais, por exemplo, da alma humana, das emoções, de crescimento, de transformação, entendimento da vida, da morte, o que estamos fazendo aqui, que são coisas bem universais. Até aí valeu, tá certo. Tem gente que diz que foi Moisés que recebeu também, não é isso? Isso, então... Tem gente que diz que foi uma coisa que foi organizada só no século XIV, sei lá, XII, XIII, não é? Então existem várias versões, não é isso? E quando você vê de um ponto de vista histórico, existe até uma polêmica quando que o Zohar foi escrito. Alguns historiadores dizem que foi Rabbi Moshe de León, na Espanha, no século XIII. Outros dizem 2.000 anos atrás, que é a versão aceita pelos mestres cabalistas. E, como eu falei, eu sou um professor, eu faço papel de professor. Quando eu digo mestres, os verdadeiros mesmo, com quem você aprende. Eu aprendo, exatamente. Claro. Então, os mestres, eles dizem que era Bishmon Bar Yochai, 2.000 anos atrás. Então, existe sim uma discussão histórica. Que tem um grande cabalista, o Rav Ashlag, que é inclusive quem fundou o Kabbalah Center em 1922, ele faz uma comparação que ele diz o seguinte, dos livros dele, que seria como passar uma aula sobre a força da gravidade na faculdade, debatendo se realmente foi Newton ou não, e não estudar a força. Gravidade. Então, é importante, sim, o contexto histórico, sem dúvida nenhuma. Claro, né? Eu acho que até para compreensão dos conceitos e Isso, etc. Exatamente. Mas sem esquecer também que existem alguns estudos que são meio além do tempo, vamos falar assim. Por exemplo, os temas, eu concordo com o que você está falando, os temas são universais. Não pertencem a uma religião, não pertencem... Mas tem uma tradição. Agora, um resumo da história do ponto de vista dos mestres, tá? Porque existem, como você falou, vários. Vamos ficar certo, vamos falar um aqui. Vamos escolher um. Quem está certo, quem está errado, não sei. Vamos escolher aquele que você acha. Qual que você acha? Isso. Eu sigo a opinião dos mestres cabalistas e a linha do tempo, eu vou pular muitas etapas, mas a primeira delas é Moisés, no Monte Sinai. Ele recebe uma revelação que se transforma no que a gente hoje conhece como a Bíblia, o Velho Testamento. Então a gente tem um livro Os primeiros aqui. 5 livros da Bíblia, exatamente. Né? O Pentateuco. E os cabalistas explicam que nesses textos existem diferentes níveis, ou seja, existe o nível da história literal, que é como uma pessoa lê. Existem mais 4 níveis, que é denominado Pardes, que é Peshat, Remesh, Drash e Sod. Sod é o nível da Kabbalah. Sod em hebraico significa segredos. Tá. Ou seja, é entender as histórias, mas entender qual era os segredos do universo por trás das histórias. Então, a gente tem mais ou menos 3.000 e poucos anos atrás Moisés. Então, dando um salto, 2.000 anos atrás, foi escrito o Zohar, ou Zohar, que ele pega versos da Bíblia e decodifica, explicando os segredos. Então, o Zohar, ele já é um livro menos de histórias. É uma interpretação já
Já muito Sobre o olhar. científica, é uma interpretação bem, como fala, mais universal Aham, dos ensinamentos. tá. Então, isso foi 2000 anos atrás, Rabbi Shimon Bar Yochai, com o Zohar. E depois, no século XVI, a gente tem um grande cabalista chamado Rabbi Yitzhak Luria, que o apelido dele é Uari. O Ari, o que ele fez? Ele escreveu um outro livro, e aqui a gente tem, esse aqui é o volume 9, são 23, então é uma vasta obra. Ele escreveu um outro livro, que na verdade não foi bem ele que escreveu, o discípulo dele escreveu, chamado Os Escritos do Ari, onde ele interpreta o Zohar, que já A está interpretação da interpretação. que ainda está num nível difícil de entender, ainda está num nível muito com linguagem muito avançada, até mesmo foi escrito no aramaico, então Rabbi Shimon ele coloca nomes de mundos espirituais, mas parece que é uma coisa difícil de relacionar com Com o dia a o dia a dia. dia. Então o Ari ele organiza a obra, ele divide em portais da reencarnação, portais da meditação, astrologia, leitura de palma da mão, de acordo com o Zohar, leitura facial. Você tem vários portais, as jornadas das almas, numerologia. Então ele cria é a primeira vez na história que ocorre uma metodologia chamada Cabala Luriânica, que ela dá um método e uma organização. Porque antes, não é que era desorganizado, quem Não, sou eu sei. para dizer Não, que eles mas eu eram? entendo o que você quer dizer. Era uma coisa mais Se completa você de não fosse tudo. um Mas... até hoje, 2 semanas atrás, o Stephen Hawking, ele faleceu, grande físico, né? Ah. E às vezes eu leio o livro e eu falo, uau, é incrível, mas eu não sei o que é. Então, isso é muito É muito legal, mas ainda não dá para entender. Eu não sei o que é, mas ele foi muito profundo, Aham. né? Então o Zohar era, uau, tipo, muito profundo, mas o Ari, ele colocou Colocou uma ponte entre exatamente, entre o Zohar e exatamente. as pessoas Agora, daquela época. Agora você vê que o que o Ari fez, o texto dele cita o Zohar a cada 2 linhas. Então não é que ele escreveu nada de novo. Aham. Ele- É uma interpretação dele. Isso. E depois, a gente dando mais um salto do século XVI para o século XX, o Rav Ashlag, Rabbi Yehuda Ashlag, em Israel, o que ele fez? Ele pegou os escritos do Ari, que era século XVI, e escreveu numa linguagem totalmente moderna. Ou seja, em 1922 a gente já tinha todas as revoluções, a era moderna, já estava que o Ari do século XVI não pegou isso ainda, Claro. assim, não tinha avião ainda. Claro. Então, ele realmente reescreveu todos os escritos do Ari numa linguagem moderna, que possibilitou o que a gente chama de qualquer pessoa, o leigo, pegar um livro e falar, que interessante isso. É isso que o Zohar quis dizer aqui. Agora, nas versões que a gente tem do Zohar hoje, já é mais fácil, porque elas já vêm com sinopses no meio mesmo. Você está lendo, tem uma... Vai ajudando a gente a entender. Você vê que no meio dos textos tem letras maiúsculas que o Rav Ashlag inseriu. Tipo, é isso que o Rabbi Shimon quis dizer. Quis dizer. Até porque se diz que o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele escreveu o texto, ele ocultou muito, ele dava dicas. Ele não... Explicitou tudo. E o Ari e o Rav Ashlag, eles abriram as dicas. Aí você pergunta, mas por que ocultou? Ele quis esconder. Aí seria uma explicação mais mística para esse ocultamento que, segundo eles, eu não vou dizer uma explicação histórica, né, mas já que a gente está pegando a versão dos mestres, seria um motivo era necessário mais progresso para esses segredos serem melhores. Para que as pessoas pudessem ter acesso a eles. Pudessem apreciar melhor, não era ainda o momento que talvez não iriam apreciar o suficiente o conhecimento.
Tá. Então, se eu pegar antes de Moisés, para concluir, indo de novo para trás, né, eu fui Moisés, Rabi Shimon Bar Yochai, o Ari. Agora, voltando, a gente tem um livro chamado Sefer Yetzirah, que foi escrito por Abraão, o Abraão que é o patriarca Abraão. E esse Sefer Yetzirah, ele é um texto curto, ele é um texto muito codificado. Se você pegar o texto todo, você vai ter 5 páginas. Mas lá ele explica como o universo tem 10 dimensões, ele explica as 12 constelações, os signos. E esse livro, ele é bem aceito como o primeiro livro da Kabbalah, 5.000 anos atrás, pois no livro ele já fala das 10 sefirot, que eu não sei se você já viu a árvore da vida, Já. aquele diagrama, ele fala das 10, ele explica os caminhos. Da coroa, depois vem... Exatamente. Ele relaciona com signos, com as letras, até porque os cabalistas olham para as letras. Tem números, né? As letras têm números, não é isso? Cada letra é uma energia de um número, que hoje, até o Gustavo estava me falando, que hoje tem pessoas que meditam com números, a energia de cada número. E Abraão e os cabalistas faziam isso, mas usando a letra que corresponde àquele número. Então, a numerologia também chama gemátria, ela inicia daí, a semente é daí. E o Zohar cita o Sefer Yetzirah muitas vezes. É uma fonte para todos os cabalistas. Só que o que o Zohar faz, ele explica o Sefer Yetzirah. O Abraão, é como se ele tivesse escrito E igual a mc ao quadrado. Tipo, se vira. Agora se vira. E o Zohar, ele falou, ok, vamos criar capítulos e capítulos. Se E é igual a mc ao quadrado, mas M é isso, então... Claro. Quais são as consequências, o que isso quer Exatamente. dizer, então. E o Ari, ele explica, ok, e o que isso quer dizer para a sua vida? Então, é uma evolução de um corpo de sabedoria que vai se... E uma sabedoria divina. Uma sabedoria... Porque você fala, não é ligada a uma religião específica, até é, Sim, assim, como origem, tá certo? Com certeza. Mas assim, Deus revelou. Não é isso que é colocado? Ou não? Então... Eu interpretei errado. Quando você fala assim, ok, Abraão, ele inventou os símbolos, que essa letra é assim, ele que decidiu que fosse assim. Então, segundo os cabalistas, existe uma realidade espiritual. Quando você fala Deus revelou, tecnicamente é como se esses mestres, esses profetas, conseguissem chegar em Deus. Acessar. E que eu poderia... Acessar esse conhecimento, é isso? Isso, não é que Deus falou, deixa eu Olha revelar lá, ele para... vem aqui, não é isso? Isso. Eu é que acessei. Se de repente fosse outra pessoa que chegasse lá, a dimensão espiritual, o mundo espiritual, ele já existe, ele é o mesmo, e de repente algumas pessoas, não só da Cabala, mas também em todos os lugares do mundo tem os seus sábios, conseguem acessar e traduzir para uma linguagem daquela época, daquelas pessoas. Então, mas os cabalistas falam que realmente é um conhecimento que não foi racional da mente deles. É revelado. O lado racional foi usado para tentar traduzir o que eles conseguiram acessar, vamos falar assim. Mas, então, querendo ou não, Deus revelou. De algum jeito, assim, né? E, assim, o que é que Deus revelou? Né? O que é que Deus revelou? O que é isso? Qual é a base de conhecimento? Qual é a base de... Não vou chamar de crença, porque sei lá... Mas qual é a base do conhecimento da Kabbalah? Qual é a base do conhecimento? Que universo é esse? Que mundo é esse? Sim. Né? Então, a palavra Kabbalah significa receber. É um verbo, receber. E a base de toda a Kabbalah vamos tentar simular uma situação que a gente está num mundo que nunca ninguém nem falou de
Deus, da ideia de Deus. Você está solto aqui, comendo, sobrevivendo, sei lá, 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás. E a ideia da Cabala é que existe uma força, o nome dessa força você pode chamar de Deus, até os cabalistas chamaram ela de Or, que é luz, a luz do Criador, ou a luz infinita, a luz sem fim, que essa luz, ela é composta apenas de uma bondade infinita, e de um prazer infinito, uma bondade infinita, e até existe toda a criação do universo, descrita no Zohar, que essa força, a essência dela é compartilhar essa infinitude de bondade. Para que isso fosse possível, essa força ela cria algo que possa receber, porque a força ela é de compartilhar. E então ela cria uma força que é oposta a ela, que ela possui Ratson de Kabel, que é o desejo de receber, para que essa entidade ela possa receber esse prazer. Seria equivalente a, imagina que uma pessoa ganha $1 milhão, aí ela lembra de um amigo e fala, não, eu preciso compartilhar isso com alguém. Então ele vai procurar alguém que possa receber isso. Então, isso vezes infinito, a força cria as almas, o universo, que possa receber. Isso é a fase... Em nome do quê? Em nome do quê? Por que ela cria? Ela cria por ela, pela vontade dela de doar. Isso. Ó, eu tenho vontade de doar, então eu crio você para receber e satisfazer a minha vontade. Agora é uma grande discussão, porque o Rav Ashlag e o Zohar dizem que a luz não tinha vontade de compartilhar, porque vontade sempre implica uma falta, e a força é perfeita. Mesmo que no dia a dia a gente use esse termo, desejo de compartilhar. Então se diz que essa força, ela é compartilhar, e por sua própria natureza, que é difícil de compreender, nasce um desejo de receber dela, mas não que ela estava incompleta e precisava fazer isso porque implica uma falta e não existia a falta. Era isso mesmo que eu estava falando. Se eu preciso de alguém para doar, isso, né, tem alguma coisa que não está muito bem comigo, não é isso? Isso, exatamente. Então deriva de um puro compartilhar, não vou nem dizer um puro desejo de compartilhar, mesmo que a gente use no porque dia a dia. O desejo pressupõe que você não tem. Exatamente. Então, aí você pergunta assim, então algo deu errado, né? Porque todas as pessoas têm muito vazio, eu inclusive, será que essa força não está conseguindo compartilhar? Os sofrimentos todos, e dor, né? A gente caos, pode ficar discutindo sobre as guerras, as pobrezas e... Que é uma pergunta que muito foi feito na humanidade, se Deus é bom, porque ele deixa pessoas morrerem na África. Porque fica ruim, porque acontece tanta coisa ruim. Isso, tanta injustiça, e pessoas boas morrem, pessoas negativas prosperam. E então isso que eu digo, o Zohar fala, é fase 1 do universo, é essa. A luz cria o desejo de receber, ela preenche. E a segunda etapa desse processo é que se diz que o desejo de receber, a força, a essência da alma, que somos nós, tem duas coisas. Claro que a explicação é mais profunda, mas resumindo, que tem o primeiro, que existe um fenômeno que a luz, ela precisa, de novo, estou usando a palavra precisa, não é que ela precisa por falta, mas só para tentar explicar, a luz quer preencher o recipiente, mas o recipiente, ele só recebendo a plenitude, paradoxalmente, ele não pode sentir 100% feliz. Ele precisa, para sentir 100% feliz, paradoxalmente, ele precisa conquistar a plenitude dele. Então, vamos falar assim, olha, ok, eu quero que esse amigo meu seja muito feliz, então eu vou dar tudo para ele.
ele precisa de dinheiro, vou dar dinheiro. Ele precisa de um carro, vou dar um carro. Ele precisa de amor, vou dar amor. Ou, de repente, todas as vezes que vou no restaurante, eu pago para ele. Chega uma hora que, vamos supor que um dia ele consegue compartilhar de volta comigo. Ele vai falar assim, nossa, eu senti algo que eu nunca senti. É uma nova experiência, porque antes eu sentia... Só recebia. Só recebia. Então se diz que a luz, ela faz a parte de compartilhar e preencher, mas o recipiente, ele precisava de um ambiente onde ele pudesse exercer o potencial criador dele, o potencial... Até porque, se o recipiente foi feito pela luz, ele tem o DNA do criador. E como um filho parece com o pai, tem uma hora que esse DNA ele se desenvolve e ele fala, mas eu também preciso de um outro recipiente para compartilhar. Então ocorre um processo chamado tzimtzum, que é uma palavra em hebraico, que é o ocultamento da luz e a entrada do recipiente nesse mundo físico, que é, segundo a Cabala, é uma ilusão, mas uma ilusão bem real. É uma ilusão, se eu beliscar, dói. Dói. Se atirar, mata. Né? Dói. A dor dói aqui. Porque num sonho também dói, mas você acorda, tá bem. Mas essa Matrix, ela é real, mas desculpa, é uma ilusão, mas ela nos dá a oportunidade de cumprir essa última etapa do recipiente, que é eu poder fazer por merecer ou conquistar a minha plenitude e também compartilhar. Por exemplo, aqui você está me dando uma grande oportunidade de compartilhar o meu trabalho. Então, você me dando essa oportunidade, é como se o recipiente ele continuasse evoluindo. E a palavra em hebraico é tikkun, para evolução. Faz um tikkun que não era possível na fase 1, onde ele recebia tudo. Agora você pergunta, mas quanto tempo a gente vai fazer Falta isso? Quanto? Falta quanto para esse negócio acabar e a gente ir para outra fase, pular de fase no jogo? Então, a próxima fase é chamado Bilama Vedlanetzer, que é a conclusão do processo, que realmente é luz infinita para todos. E o Rav Berger ele dizia, o Zohar também fala isso, que a gente zomba, porque é tão não real isso, pensar que a gente vai ser feliz para sempre, que é como se fosse uma utopia ou algo para... Uma maneira que a gente se agarra para aguentar. Isso, mas essa é a versão cabalística, que realmente até tem vários nomes para isso. Por exemplo, Messias. Na religião, Messias é visto como, de repente, uma pessoa, mas a palavra Mashiach, original, se você estudar pela numerologia, o valor numérico dela é o mesmo de Nahash, que é como se fosse escuridão em hebraico. Como que esse Mashiach e Nahash, como que escuridão e essa paraíso tem a mesma numerologia? Porque se diz que é a luz que vem da escuridão, que vai vir depois desse processo. Então nada tem a ver com uma pessoa, mesmo que podem ter pessoas incríveis. Iluminadas também. Absolutamente, né? Mas tem mais a ver com uma luz que não podia existir na fase 1, que era a luz da escuridão, porque não tinha espaço para isso. Esse processo ele se espelha em muitas coisas. Por exemplo, a criança primeiro ela só recebe, aí tem uma hora que os pais precisam se retirar e deixar ela, porque senão ela vai se frustrar, ela vai ficar pelo bem dela, mas não é pelo bem dela, é para ela ser mais feliz. Olha, eu vou deixar ela cair um pouco para ela ser mais feliz, que ela vai sentir mais feliz chegando na própria conclusão e resolvendo o próprio problema. Se eu resolver, ela vai ficar feliz. Mas se ela sofrer um pouco mais e resolver, ela vai ser mais feliz. Então, essa luz da escuridão, que chama, é a etapa do recipiente agora. Agora, na astrologia cabalística e no Zohar, tem uma data limite para esse processo. Qual é? Nós estamos no ano 5.778, segundo a contagem cabalística, que é a mesma usada no Judaica, né? Judaica também. Que ela é usada da criação do Tzimtzum, que é Adão e Eva,
que tem aquela história de Gênesis, até hoje, 5.778. E existem... Simbolicamente, né? Não é isso? Ou você acredita que é... Na verdade, a Cabala, ela diz que é o início do processo de Tikkun. Mesmo que tenha tido Neandertal, tudo, dinossauros, tudo, com né? certeza. É. Mas o início do processo do Tikkun, e de repente teve um dos Neandertais que começa o processo de livre-arbítrio, etc. Mas no ano 5.778, que estamos agora, se diz que o máximo é 6.000, o máximo do processo é 6.000. Então não vai dar tempo. Mas... Vou morrer antes. Mas, a partir do ano 5.760, é como se já tivesse... Sabe quando uma pessoa está grávida? Então, ela 9 meses. Ok. Depois disso, o máximo, o médico vai falar, olha, se não passar dessa data, você vem aqui e a gente vai fazer... Cesariana. Mas pode acontecer agora, assim, hoje. Então, se diz que esse período limite, ele já passou. Já começou, é isso. Aí você me pergunta, mas como vai ocorrer essa transformação? Vai ser repentina, no piscar do olho? Se diz que existe uma... Porque tudo é energia na Cabala, é visto como energia. Então existe uma energia cósmica, que é a somatória geral de toda atividade humana. Então, de repente, tem agora pessoas brigando e fazendo coisas negativas, e tem pessoas se doando, criando uma energia positiva. A Casa do Saber está criando uma energia positiva e, paralelamente, tem algum grupo sentado discutindo como sequestrar uma criança. Então, tem duas energias sendo geradas no mesmo momento e tal. A somatória de 7 bilhões de pessoas vai criar um balanço. Então, se diz que quando o balanço se curva, essa ideia vem do Zohar, vem do Rav Ashlag, chama em inglês tilting point, que é quando a balança realmente curva. Se diz que os véus vão cair e realmente a gente vai sair dessa ilusão. Que o efeito prático disso é que a negatividade no mundo, o mal que existe no mundo, o Zohar diz que ele só existe porque não existe luz positiva sendo gerada o suficiente. Mal também. é ignorância, é isso? Não usou, não? Usei a palavra mal, é muito relativa, mas usando de uma forma bem cabalística, seria todo o egoísmo a custo da dor dos outros. Que o mal na Kabbalah ele é chamado de desejo de receber somente para si. Que toda ação negativa, essa é a origem dela. Que é só para mim, não interessa quantas pessoas vão... sofrer por isso. Isso, não interessa, mas eu vou receber o meu. Então, isso vai gerar um roubo, vai gerar uma morte, ou uma simples falta de dignidade humana. Exploração. Isso. Escravidão. Tudo isso. Então, a somatória, quando tiver mais energia de altruísmo... Agora, veja bem, receber não é uma coisa negativa. O problema é o somente para si. O Claro, somente. eu entendi. Porque o desejo de receber é para isso que a gente foi criado. Querer acumular, fechar essa história, isso aqui é meu, my precious, assim, né? E o só para si, o só que é o problema. Porque eu receber para mim não é um problema. Agora, o só para mim, o só que entra a energia negativa, segundo a Kabbalah. Que, inclusive, ela faz parte do processo do Tikkun do recipiente. Não que seja uma força que está agora lutando, tipo um Star Wars, assim, o Deus e... Não, faz parte... Não é Deus e o diabo. Por segundo a Kabbalah, só existe o Or Ein Sof. E para concluir essa etapa de conquista e merecimento, foi necessário criar uma polaridade chamada escuridão. Porque a luz viria da escuridão. Então, a escuridão que eu digo, a falta, a dor, o egoísmo, o amor virou ódio,
tudo que tinha uma polaridade ganhou a sua oposta. Que várias tradições dizem, né? O yin, yang, tudo é uma natureza desse mundo, né? A dualidade. A dualidade. Tudo tem os seus dois. Falar, qual foi o lado bom desse filme? E o lado negativo. Tudo tem, parece que. Claro. Você foi no restaurante? O que foi bom? Mas isso estava ruim. Tudo tem as duas polaridades. Então, mas essas polaridades é para permitir com que. Agora, veja bem, isso é o ponto de vista cabalístico. Não estou dizendo que é a verdade absoluta. Não, claro, mas nós estamos aqui para falar sobre o ponto de vista cabalístico. A verdade absoluta, se alguém souber, eu quero que venha aqui no programa para contar. Exatamente, é o ponto de vista dos cabalistas sobre a Claro, a é o realidade. que interessa, é isso mesmo, nós estamos por aí. Exatamente. Mas me diga uma coisa, então, quando então acabar esse momento, daqui a 200 anos, ou daqui a 10, ou daqui a 5, ou amanhã? Tanto faz porque a gente já está no processo. Qual é essa próxima fase? Então, a próxima fase o propósito original foi que a luz criou o recipiente para deixar ele feliz, muito feliz. Falando em termos bem humanos, tá? Que criou o recipiente para preenchê-lo, para o altruísmo ganhar mais uma evolução. E se diz que esse propósito original da criação, ele se conclui de fato. Então, se você pensar num bom momento que você teve na sua vida, qualquer um, foi 10 anos atrás, foi hoje, essa plenitude, ela não se sustenta muito tempo, gente. Tipo, à noite eu já não sinto mais eu adoro café, mas daqui 2 horas vai cair, daqui 5 minutos. Então se diz que essa força aqui de vazio, ela não vai existir mais. Então é engraçado porque paradoxalmente alguns cabalistas falam que não tem muito o que falar sobre esse momento, a não ser comparar com momentos bons tendo uma continuidade. Mas como a gente está tão estamos acostumados com o caos, tudo acaba. É muito difícil eu dizer que Bilamá Velanetzer, segundo a Cabala, até as pessoas que morreram, pessoas queridas, vão aparecer, vão perante qualquer tipo de dor, inclusive da morte, porque Bilamá Velanetzer significa remoção da morte para sempre, que a ideia de morte é o máximo da dor, vamos falar assim. Então, até isso vai ser removido. Então, até as angústias, sei lá, os nãos que a gente recebeu por aí, uma rejeição, uma oportunidade perdida, tudo que cria dor, isso vai se estabilizar numa energia contínua de plenitude. E aí acabou. E se diz que a Bilamá Velanetzer vai ser eternamente assim. Aí você pode me falar, mas isso é um tédio isso. Vai ser um tédio isso. Então, só que tédio é um vazio. Então, o tédio inicial era da fase 1. Da falta dessa luz. Mas justamente na fase 1 foi esse tédio, até eles chamam de pão da vergonha. Que o recipiente ele só recebia, ele falou, é isso? Entende? Falando, claro que não foi de forma humana, claro. Mas, tipo, ok, mas eu preciso de mais, eu preciso evoluir. Então a luz se retirou e foi o Tzimtzum. Então na última etapa não vai ter mais esse whatever. Se diz que vai equilibrar essa energia. E que não tem como imaginar, a gente não tem esse referencial. Então é um pouco eu entendo, especulação. É difícil de explicar também. Isso. Tá. Agora, até o Zohar ele fala que a ideia é a gente fazer coisas agora para acelerar o processo. Essa seria boa. A gente vai experimentar isso, ok. Mas o que eu posso fazer hoje para acelerar o processo? Então, Kabbalah lhe dá uma explicação para o universo, para a nossa existência, como vai ser depois que acontecer tudo isso e coisas práticas para a gente acelerar o processo. Individualmente, porque pelo jeito é individual, não é, né? Porque não adianta você estar legal e o outro não está, não é isso?
Pelo que eu entendi, Se tem que for ser o só peso individual, da humanidade, não é se isso? for só individual, paradoxalmente, já tem uma falha aqui. É claro, porque é só para você. Porque eu posso fazer Agora, é claro que as ferramentas práticas, o trabalho espiritual, vamos falar assim, da Cabala, ele envolve algumas etapas. Uhum. Uma delas é, por exemplo, a pessoa, todos nós temos uma luz. Você tem um talento, você transformou o seu talento, da sua alma, que é seu, que é bem seu, digamos, cada pessoa que tem um. E se diz que o trabalho espiritual ele é composto de duas partes. Uma é você colocar sua luz para fora, você descobrir ela e entender o seu valor agregado, o seu talento. E o meu é um, o seu é outro, de cada pessoa, da laranja é um, da maçã é outro, E um é melhor do que o outro, cachorro né? é outro. Claro. O cachorro dá. Agora você fala, o que é mais importante, o cachorro ou a maçã? Os dois. Claro. Cada um agrega uma coisa para o mundo, né? Eu amo cachorros, mas a maçã também agrega algo. Então, cada pessoa descobrir o seu e aí, claro, a Cabala vai dar várias dicas, meditações. Como descobrir o meu próprio talento, ou a minha própria luz. Mas antes de falar sobre isso, eu vou te falar a segunda, né? Que são duas coisas para acelerar o processo. De forma bem genérica, eu descobri a minha luz, e é um processo contínuo. Eu falar o que eu posso trazer. Por exemplo, você criou todo esse espaço, toda essa... Uma das pessoas. São várias pessoas, você é uma das pessoas, mas você viu que tinha um feeling, um chamado para isso. E de repente tem alguém no mundo que o chamado dela é fabricar vinhos. Ok, é bem diferente, mas a gente precisa dos dois. E tentar trazer essa luz para fora. Isso é uma das coisas. Porque, lembrando, de novo, o recipiente ele só recebia. Então, só que ele é feito de luz. Só que lá ele só recebia da luz, ele não pode compartilhar com a luz, porque a luz é completa. Mesma coisa que eu quiser, se eu doar 5 centavos para um milionário. Ele pode até ficar feliz para me agradar, mas realmente eu não ajudei. Não acontece nada. Isso. Então a luz pode até falar, uau, que incrível, mas então o recipiente ele precisou de um ambiente. Inclusive se diz que o recipiente era um só, e ele fragmenta em várias almas. Aí forma eu, você, porque assim a gente pode ter um ao outro para poder ter essa relação. Você compartilha comigo, eu com você cumpre o seu propósito, eu o meu. Tanto que os cabalistas falam que numa relação que só um compartilha, vai criar um desequilíbrio, porque a outra pessoa vai sentir o mesmo que o recipiente sentiu lá. Até tem um nome, chama pão da vergonha. Vai falar, tem alguma coisa errada aqui. Eu vim para cá para ir para o meu próximo nível, eu estou repetindo o cenário, eu só recebo. Mas então, ao tirar a luz para fora, e tirar a luz para fora não significa só achar o talento, mas ter mais atos de compartilhar, de altruísmo, de fazer uma bondade para outra pessoa. E o segundo trabalho se diz que é você transformar os seus traços negativos, reativos, em algo bom. Então, por exemplo, grosseria, eu consegui transformar ela em gentileza, que é todo um trabalho. Uma pessoa que é preguiçosa, ela transformar isso em movimento, que é todo um trabalho. A pessoa que ela de repente ela tem um medo, ela transformar isso em algum nível de coragem. Então, o segundo trabalho é a gente pegar, identificar o que é reativo ainda. Reativo que eu falo está meio... Fraquezas, as pessoas usam isso como fraquezas. Né? Fraquezas. Né? Transformar isso em forças. Isso. Agora, isso não significa eliminar elas. É eu conseguir fazer que elas sejam a causa de algo. Hoje eu sou gentil, mas eu só sou gentil porque um dia eu era muito grosso.
Até os cabalistas falam que esses dois trabalhos feitos, eles aceleram muito a evolução individual da pessoa. Mas, de novo, se eu pensar só em mim, o, o mundo é, não, eu vou evoluir. Então, ok, Egoísta não vai dar certo. No final então no é final, escuridão. isso, no final eu preciso também dar assistência a pessoas a conseguirem fazer o mesmo processo. E, de novo, às vezes é uma pessoa, duas pessoas, eu não preciso salvar o mundo, sabe? 3 pessoas. De repente eu tenho alguém que eu conheço e a pessoa tem muitas fraquezas, tem raiva, tem. E ao invés de eu detonar ela e cortar ela, de repente eu vou ajudar ela em 1 ano, 2 anos, se ela quiser me ajuda também, não é forçar ajuda, mas e de repente ela vai me ajudar no meu, porque todos nós, a gente tem luz e escuridão para trabalhar, né? Então tem muitas coisas para eu mudar. E diariamente alguém de repente vai me apontar, vai me dar uma dica, falar, Meire, isso você precisa E mudar a isso. Kabbalah é um mapa, posso chamar assim? Pô, é uma palavra interessante. Um mapa para você se guiar nesse processo. É Olha, isso? é uma boa palavra. Meu foco é astrologia, então eu faço mapa astral, mas o mapa astral cabalístico, ele é para a pessoa ver a polaridade negativa dela, não para ela ficar com culpa e deprimida, mas falar, olha, tem isso, Onde isso, você isso. pode melhorar e como. Exatamente. É isso. Então, de repente, a pessoa tem muita água no mapa, então ela é muito sensível sempre. Qualquer coisinha que você fala, a pessoa Mas o jeito de fazer é igual à astrologia normal? tem muitas Astrologia coisas. normal, sei lá. Não, sim, sim, sim. É a mesma coisa, planetas e bababá. Vai mudar muito a interpretação. Como a roda é matemática, é uma foto do céu, a não ser que você vá para a Índia ou China, que o próprio sistema é diferente. Porque aquele zodíaco. O Paquistão lá deve ser diferente, não é isso? O Paquistão não tem muita astrologia. Mas logo no país vizinho, que é a Índia, Então, tem muita astrologia védica. Que na China também é uma astrologia bem diferente. Então, tirando essas astrologias que mudam até a maneira de olhar até a parte inicial. Falou, ok, você nasceu tal data, tal horário, clac. Essa é a foto do céu. Agora interpreta. Isso é o mesmo do cabalístico para, como se fosse astrologia normal, ocidental. Normal, é o mesmo, porque é uma foto do céu. Seu Marte estava aqui, Vênus estava ali, o ascendente estava aqui, Mas ótimo. tem isso aqui no Zohar? Tem muita astrologia. Tem. Até eu trouxe um livro, deixar com você de presente depois. Obrigado. Astrologia Cabalística. Obrigado. Ele dá as diferenças. Entre uma e outra. Isso. Então o Zohar tem muita astrologia, tem muitas... Que é previsão, ou não tem nada a ver, é só é uma questão então individual, ou faz essa questão das previsões? Ela é mais focada no autoconhecimento das mais regiões. Psicológico. Mais psicológico, no conhecimento. Como a Cabala tem um conceito chamado Gilgul Neshamot, que é reencarnação, então o mapa também olha em vidas passadas, para quem acredita. Se a pessoa que fazendo leitura não acredita, então não se entra nisso, tem que respeitar a pessoa. Mas os cabalistas falam sobre. Então, eu posso ver um pouco dos acertos e os erros daquela vida para eu entender um pouco do que está acontecendo hoje. Isso. Como aí é a ideia de reencarnação mesmo, quase kármica, hindu, é isso? No hinduísmo tem. Que é parecido um pouco, você está falando, em função do que eu fiz antes, eu estou vivendo agora, é isso? Agora, como eu não conheço muito profundamente o hinduísmo, porque eu já tive 2 versões de pessoas que me falaram, então eu não tive a oportunidade de confirmar.
mas a ideia do karma, que eu até peguei uma palavra emprestada, né, kármica, da Índia, eu não sei se é fixo, é isso e assim sempre será, aceite isso, mas, porque na Kabbalah, se você mudar o padrão, você pode sair daquela maldição. Uhum. Se você Na entender... própria vida ou na próxima? Na própria. É. Inclusive, esse é o trabalho principal, esse é a meta principal da astrologia cabalística, é conseguir fornecer para a pessoa dicas para, nessa vida, ela já Acabar, quebrar. liquidar o assunto. Sabe, Buda é um pouco isso também, por isso que eu vou voltar agora. O budismo é acabar com essa roda de nascimentos e mortes e etc., né, de sofrimento que seria a vida. Né? Sim. Então o budismo tem um olhar semelhante também. O budismo, já não o hinduísmo. O budismo, Sim. Buda, né? Exato. Tem um olhar semelhante. Exatamente, quebrar esse padrão. Porque por que eu tô, sabe, toda vez atraindo pessoas que me maltratam e tiram minha voz? Muitas vezes você vai ver que na encarnação anterior a pessoa vem de um aspecto ou de muita submissão, então ela precisa ter essa situação para ela poder eventualmente encontrar a força para dizer não, mas para ela tirar isso de dentro, ela precisa passar por uma situação semelhante para ser desafiada. Ou você vai ver que a pessoa ela era agressiva na vida passada, então ela vivencia a mesma energia voltando para ela. Ao contrário. Para ela sentir a dor, não para ela ficar sofrendo, mas para ela aprender o que não fazer. Tipo, aí no caso ela confronta, mas ela entende intuitivamente que ela não pode repetir isso. De repente ela tem uma infância difícil, algo assim, e ela entende que, ok, eu aprendi nessa situação o que nunca fazer nessa vida. Aí, independente se é um caso ou outro, ela corrige a situação anterior. Então, agora também tem previsões, mas a previsão é de energias, não de acontecimentos. O que quer dizer isso? Se eu entendo que um planeta de dificuldade, por exemplo, Saturno, está passando em cima da área do relacionamento, vai passar no próximo 1 ano, eu consigo entender que vão ter energias desafiadoras no relacionamento, que pode ser a melhor coisa possível, porque se realmente o casal é unido, isso pode fortalecer os dois. Pode também separar. Então, se a pessoa sabe disso, de repente ela pode trabalhar, ou trabalho, Saturno está passando em cima da casa do trabalho, e de repente começa muita pressão, sem tempo e tal, mas ela entende que isso é para ela se fortalecer ainda mais. Nem sempre é um chamado para sair. Ou pode ser que ela vai entender que não é para mim. Chega. E Júpiter, se ele passa numa área, Júpiter em hebraico, ele dá bênçãos, ele cria energias positivas. Então, se ele está passando na área do trabalho, a pessoa deve se arriscar mais, porque tem uma energia com ela. Imagina, tem uma coisa que ela tem muito medo, mas ela fala, vou, não vou, vou, não vou. Aquele é o momento de ir. Até se der errado, vai dar certo. Algo assim. Agora, o foco da astrologia cabalística sempre foi mais o autoconhecimento. Tanto que você não vai ver muito na literatura cabalística, muito previsões de acontecimentos. Até porque, se eu falasse, olha, daqui 2 anos você vai casar. Sabe, alguns cabalistas falam que pode ser que daqui 2 anos a pessoa case e pode ser que se ela não acreditasse nisso, em 6 meses ela casaria. Tipo, às vezes a pessoa... Ou seja, você influencia as coisas a acontecerem, é isso? Você pode criar. Falando para a pessoa, você pode acabar gerando uma situação que não existiria
Ou seria diferente Então a é um partir pouco disso. perigoso, assim, até nos meus treinamentos com astrólogos bem veteranos, a gente recebe essa cautela que palavras têm muito poder. Então falar, você é assim, isso vai acontecer com você. E, pô, quem sou eu? Eu sou muito limitado. Eu tô, eu não sou Deus. Eu tenho 1%. O máximo que eu posso fazer é dar toda. Mas eu não posso dizer isso, isso, isso. Mas, por exemplo, o Júpiter passa na casa dos relacionamentos, são momentos de muitas aberturas. Agora, eu dizer, olha, vai acontecer isso em tal. Tipo, você vai encontrar uma Você pessoa. faz para você Para mim as mesmo, predições? É. eu vejo os trânsitos. Você Eu não sou acerta? muito. Você acerta? Então, como eu prevejo energias, certo? Ok. Mas na verdade, eu vou te falar que é interessante porque o Zohar, ele foi escrito, ele está dividido por semana. Então, toda semana a gente estuda a energia daquela semana. Toda segunda-feira. Então, muitas vezes a energia é no cosmos, não só no mapa. Então, eu entendo, por exemplo, que nós estamos agora no mês de Áries. Tanto que a gente faz um evento todo mês, chama Lua Nova de Áries. A gente explica a energia por 30 dias. Ou a aula semanal, a energia da semana. Eu uso mais essa leitura do que ficar mexendo no meu mapa. Mas, por exemplo, eu entendo que tem um trânsito que está entrando numa casa 12, que normalmente cria um efeito X. Não tem como eu não olhar, não sou. Imagina, eu faço mapas, você vai dar uma Vai olhada no fazer o seu, né? seu, então. Né? Na verdade, eu olho bastante, mas a previsão de energias é uma coisa meio parte do dia a dia do estudo da Cabala. Por exemplo, qual vai ser a energia do mês de Áries? Tal, 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 tal. A gente explica, a gente faz palestras, até o livro ele tem as energias para cada mês. Então, ok, se eu entendo que essa semana tem essa energia, esse mês tem essa energia, eu posso. Eu dizer que vai chover não é sinônimo de eu dizer que você vai molhar. Eu falo assim, hoje você vai molhar esse mês. E alguns astrólogos falam isso, você vai molhar esse mês. Versus vai chover. Mas depende, Entendi. sabe, às vezes sim, a pessoa vai molhar porque ela é muito impulsiva em tudo. É alguém que não tem muita autoconsciência, então ela vai Quando conforme chove, molha. isso. Exatamente. Às vezes você conhece alguém que você fala, você vai molhar. Mas não necessariamente. Pode ser que a pessoa Claro. fala, Tem um guarda-chuva. exato, tem um guarda-chuva ou fala, olha, o seu Réveillon vai ser péssimo, sobre chuva. E a pessoa ela vai lá e muda os planos e tem o melhor Réveillon de sua vida. Inclusive a chuva até ajuda. Tem pessoas que conseguem transformar uma energia, não só a neutralizá-la, mas fazer com que aquela mesma energia inicial se torne até, Positivo. por exemplo, em trânsitos de que a pessoa vai enfrentar medos profundos. Nossa, é horrível. Algumas pessoas falam, Deus me livre, tomara que acabe logo. Ou eu posso usar esse momento para não ter medo do meu medo, deixar ele sair, porque se eu sei que é um trânsito, não é real. Ok, nossa, eu vou perder tudo, vou ficar doente, vou perder tal pessoa, Deus me livre. Ok, você começar a entender por que você tem tantas fobias e trabalhar isso, até com uma terapia, ou livros, ou... Então, a ideia não é ficar escravo das energias. Eu consegui, ok. Lidar com elas a partir do conhecimento que você tem da Kabbalah. É isso? Exatamente. Agora, a gente vai errar sempre. Você fez para o Brasil? Mapa astral para Alguma o Brasil? previsão para o Brasil? Não, eu não faço. Tem alguns astrólogos. Que fazem para o mundo, para o O próprio Kabbalah Center, a gente tem astrólogos diferentes. Temos uma astróloga na Rússia, que é a mais veterana, Yael Yardeni, em Nova York, Rachel Schwartz, em Londres, Ruth Nachmias. A Ruth Nachmias fez uma previsão
mais global, das regiões. Agora, a astrologia é igual medicina, você especializa em áreas. Existe astrologia geográfica, que eu não entendo, então eu não entro muito nisso. O teu assunto é pessoal, é isso? É mais pessoal e análise de uma vida anterior e dar dicas para a pessoa, o que puxa, faz ela cair e o que faz ela ir para frente. Esse é o meu foco. Tá. E os números, por que tem sempre aqueles numerinhos? Por exemplo, às vezes tem um nome de alguém que bota uns numerinhos e fala, isso aqui foi Kabbalah que mandou. Principalmente a comunidade judaica às vezes usa uns numerinhos que colocam junto com umas letras e tal. É o quê? Então, na história cabalística, o número, ele fez muita parte da Cabala, número. Tanto que a letra e o número é a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma energia chamada 2. Por exemplo, se eu falo para você, qual que é a energia do número 1? E você pensar, unicidade, você vai meditar. O que significa o número 1? Agora eu falo número 2. Você fala, agora já temos 2, já tem energia de separação, mas no 2 tem a oportunidade dos diferentes se conviverem, no 1 já não tem. Então a gente consegue entender que cada número tem uma energia. 3, equilíbrio, porque você precisa de 3 para... Ou não, depende. Ou não, depende. Ou não, 4. Então cada número tem uma energia. A energia pode sair para o positivo ou para o 2. 2 é incrível, porque você pode ser você, eu posso ser eu, e 2. Mas pode ser o terrível. Pode ser o oposto. Tipo, talvez o 1 vira 2 é a pior coisa, porque agora é separação. Então, depende cada número tem o seu aspecto positivo e negativo. E existem alguns números que na Cabala eles representam energias muito positivas. Por exemplo, eu estudei muito numerologia, então eu conheço muitos números, mas, por exemplo, o número 101, que representa o valor numérico de misericórdia, o amor. Na Cabala, um dos números mais fortes que tem, que é até polêmico isso, é o 13. Diz 13 porque tem a sexta-feira 13. Tem gente que acha que é ruim. 13, Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitos prédios que não tem o 13º andar. O 13 ele é muito positivo, porque ele forma... Se eu transformar 13 em uma palavra, o 13 vira Havá, que é amor. O 13 vira Errad, que é união. O 13 vira DH, que é se importar. E o 13 ele vira ir acima do zodíaco, porque são 12 signos, 12 casas. Mas existe o 13. O Zohar fala que tem um papel ali, é aquela escravidão ao signo. Eu sou assim. E tem algo acima. E tem uma 13ª energia que não está lá, é a transcendência do mapa. É toda vez que alguém, por exemplo, nossa, eu fui no astrólogo, ele viu que tem um planeta, quando eu nasci, terrível na casa do relacionamento, não deu certo com ninguém, é por isso e tal. De repente a pessoa ela faz um trabalho espiritual, se transforma, compartilha, sabe, começa a ficar mais altruísta, transforma um pouquinho dos traços negativos, de repente ela transcende e encontra uma pessoa e aí o mapa já não bate com a pessoa. A ideia da astrologia é você matar o seu mapa astral, é não respeitar ele, é você desobedecer ele, é revolucionar. Virar 13. Isso, é você dizer assim, não, eu não quero isso. Não quero estar preso a isso. Eu não quero estar preso a isso. Não é dizer, olha, eu sou hipersensível, então... É assim. Não, de repente, daqui 2 anos eu já não vou ser tão mais assim. Daqui a pouco eu vou ser a pessoa mais equilibrada se eu fizer um trabalho. Um esforço. Aí você vê o mapa e fala, não, você não tem nada a ver com o seu mapa. Que bom, é isso. Esse é um bom... Então eu sou um bom exemplo, porque nenhum mapa para mim funciona. Do signo que diz que eu sou, eu não me identifico. Então eu já nasci errado. Porque... Pode ser que você já de forma intuitiva foi indo contrário
a sua natureza. A natureza que eu digo no sentido negativo, a natureza... Então agora vamos voltar lá. Você acha então, que é uma coisa já que é semelhante às astrologias, apesar de usar a mesma coisa, tem olhares diferentes, mas é semelhante. Como é que os astros influenciam a minha personalidade? De que maneira isso acontece? Por que é que... Porque uma coisa é a interpretação simbólica, a outra coisa é dizer assim, não, existe uma influência real, por exemplo, a gravidade é uma influência real, mas não na minha personalidade, é nas marés, tá, tá, tá. Como é que existe uma influência real, de que maneira, né, que a posição dos astros, ou os números, ou influenciam na minha personalidade? Ok. Então, Segundo, obviamente, Kabbalah, né? sim. Então, a interpretação cabalística, ela é o seguinte. Ela não vê o astro como o causador. Ele vê o astro como uma linguagem. E eu posso usar outras também. Tem pessoas que usam a linha da mão para ver a mesma coisa. Tem pessoas que usam... Borra de café. Oi? Borra de café. O café, você toma o café e as pessoas olham e falam, ah, vai acontecer isso também. Tem, Ah, tem isso? Eu não sabia. não no Kabbalah, acho que não. Mas tem, acho que é uma tradição turca, acho. Né? Acho que é uma tradição turca. Lê o seu futuro no café que você tomou. Tem aquele café cheio de pó. Então, o que os cabalistas falam é que o universo, ele é uma grande comunicação. O tempo inteiro, o universo ele está falando comigo. Não necessariamente com uma voz ou em português. Mas, por exemplo, quando você está andando e de repente você vê duas pessoas, nada a ver com a outra, usando uma mesma camiseta, isso tem uma coincidência, sim? Segundo a Kabbalah, é uma forma do universo falar com a pessoa. Então, o universo ele tem uma comunicação constante e que, segundo a Kabbalah, se eu peço para entender mais a linguagem, eu falo, por exemplo, não é o que aconteceu, e sim o que você quis dizer com isso. Por exemplo, quando acontece algo comigo, ao invés de eu perguntar o que é isso que está acontecendo, eu perguntar assim, o que significa para mim? O que será que o universo quer comunicar para mim com esse evento positivo ou com esse evento negativo? Tem uma mensagem aí, qual é a mensagem? E se diz que a astrologia, ela tem uma sinalização comunicando como está a sua energia dentro de você. Não é o Saturno que está criando essa energia, ele só está me mostrando que a minha energia está assim, assim, assim. Então, agora, os cabalistas, eles dizem o seguinte, que com relação à força física, de influência física, poderia ser medida, por exemplo, agora eu estou exercendo alguma força em cima de você e hoje a ciência já consegue provar algum nível do campo magnético, sei lá. Mas não necessariamente como que isso poderia influenciar uma pessoa com reiki. Claro. Eu não conseguiria provar o reiki, eu não consigo ver de fato a influência, mas aí vai ter uma explicação, que é o calor da mão, que provoca algo na célula, e assim em diante. Mas o Zohar, ele fala que existe uma interconexão entre tudo que existe, inclusive telepatia. Por exemplo, muitas vezes almas estão interligadas com a outra. Sei lá, o meu pai mora em Minas. Pode ser que ele está sendo influenciado por essa conversa agora, instantaneamente, mesmo que eu não consiga ver um feixe gravitacional que liga até Minas.
Hoje tem casos e relatos de pessoas que pensaram em alguém e a pessoa ligou. Uma coisa simples do dia a dia. Ou sonharam com alguém e a pessoa que há 7 anos manda um e-mail. E Tem coincidência também, não é isso? Ou você acha que não, você não sei se dentro da filosofia, claro, não existe coincidência. Tudo tem um sentido e tudo acontece por alguma coisa, é isso? Na verdade, a coincidência, ela, ela é mais fenomenal, ela é uma coisa meio show, uau! Ela tem um efeito mais de milagre, sim, mas segundo a Cabala, o tempo, 24 horas é uma mensagem. Sempre. Não Ou seja, precisa. não existe o acaso. Isso não existe. Não existe acaso. Segundo a Cabala, não, na verdade, só que não precisa algo, a coincidência que eu Não, falei. eu entendi, não precisa ser algo grandioso, mas de qualquer maneira, nada acontece por acaso. É isso? Segundo a Cabala, não. Cada instante tem uma frase em hebraico que diz assim, Zerra davar asher tzivah Hashem, que isso Saúde. Brincadeira. não. Isso é precisamente, a palavra que usa é precisamente, por precisão cirúrgica, assim, uma coisa. Não é que isso tinha que estar acontecendo, isso tinha que estar acontecendo e precisamente. E essas duas pessoas, jeito, daquela maneira, dessa aqui, é só desta maneira que poderia acontecer, é isso? Que poderia acontecer de várias maneiras, mas porque a Cabala ela acredita em livre-arbítrio, né? Tanto que a gente pode mudar o mapa astral, né? Eu posso, através de uma escolha, alterar o meu destino. Mas em todos os destinos possíveis, o tempo inteiro existe uma energia naquilo que está acontecendo exatamente. Então, por exemplo, vamos supor hoje, depois daqui, você tem 3 escolhas possíveis. Você pode escolher, vamos supor que em uma das escolhas é um pouquinho mais difícil, é mais desconfortável, porque exige um pouquinho mais de você, a outra ela é mais simples e a outra é guiada por um medo. Tá? Termina aqui eu estou dando exemplo de você como exemplo, mas só Fica inventando, tá? Não, fica para todos nós. Não, eu. Vamos comigo. Então, vai acabar aqui a nossa conversa, aí você está no momento de escolha. Aí vamos supor que você fala assim, não, isso para eu fazer, isso é importante para mim, mas vai exigir uma... Não estou com vontade. Ou até estou, mas tem uma superação, vou ter que enfrentar alguma coisa. Um esforço que eu não estou a fim de fazer. Isso é o caminho mais fácil, mais confortável. Eu sei que eu perco um pouco, mas hoje eu não estou com energia para... E vamos supor que tem uma outra escolha que é guiada por medo. Se você não fizer isso, algo ruim vai acontecer. Uma superstição, um medo, alguma coisa. Se você não... E algo que é frequente na sua vida. Se você não falar com tal pessoa, já era, a pessoa vai ficar magoado com você. Aí na hora você escolhe o cenário 1, ou o cenário 2, ou o cenário 3, e você agora daqui 2 horas está em um dos cenários sentado ali, no cenário. Então, segundo a Cabala, mesmo que existiam 3 cenários possíveis, 1, 2, 3, e claro, na verdade existiriam 2.000 cenários, sim, mas só falando de 3. E tem um sub-escolha de cada cenário também, que você mesmo escolhendo um. Quase infinitos, né? Quase não, seria infinitos mesmo. Em cada cenário, tudo é preparado com perfeição. É isso que essa frase quis dizer. Que o universo ele foi feito com... Se diz que... Quer dizer, não importa o que eu escolha. Não importa o que você escolha, mas até se eu não escolhi, é isso? Você escolheu, mas é como se eu falasse, ok, até imagina que eu tivesse preparado. Falou, se você escolher sentar nesse sofá, eu vou deixar um café, mas se escolher ali, eu vou deixar um café ali, e se eu escolher ali, eu vou deixar um café ali. Então eu não sei onde você vai sentar, mas eu já preparo as bênçãos para todos os cenários. Agora, se você senta ali, tem um café, ok. Então a ideia é que mesmo que eu escolha errado, no cenário da escolha errada,
vai ter uma energia para me trazer de volta. Então, os cabalistas acreditam muito no princípio de que a luz, ela está nos ajudando. A gente não está jogando contrário, a gente não está aqui contra, tipo, eu versus Deus. Uhum. Tipo, na verdade, o universo ele está o tempo inteiro querendo ajudar a gente a chegar no melhor caminho, na melhor escolha. Então, tem horas que eu escolho, vamos supor que eu escolho a superação, eu chego lá e esse era o caminho melhor para mim. Mas vamos supor que eu escolho outro e de repente lá vai ter uma mensagem. Às vezes a mensagem vem com um acontecimento negativo. Eu falo, mas por que isso está acontecendo de novo? Aí eu reflito, eu falo, talvez é porque eu estou escolhendo partir do meu medo toda vez e alguma coisa tinha que acontecer para eu Acordar. Sei lá. Isso. Então, é como se todos os cenários tivessem dicas. Então, realmente nada é por acaso, porque agora isso não significa que todo cenário está dizendo para você ficar nele, mas vão ter dicas, vão ter acontecimentos e às vezes com dor, mas não para me punir, mas para dizer para Para me você, orientar, para me acordar, ou seja lá. olha, aqui não é, você deveria ter escolhido o primeiro, ia ter uma superação, mas de novo, por exemplo, de novo você não falou o que você pensava, de novo você foi submisso, de novo você escolheu abrir mão dos seus sonhos por causa de um medo. Agora eu vou ter que, o universo vai ter que mandar uma mensagem ali para eu perceber isso. Então, a ideia é eu tentar, não é ficar viajando, porque tem pessoas que vão ficar o tempo inteiro, nossa, tudo é uma mensagem e tal. Não, é fazer isso. Aí é uma loucura também. É uma loucura, é um desequilíbrio, porque você não está aqui, é como se eu tivesse... Imaginando tudo que poderia estar sendo de mensagem agora para mim nesse minuto. Eu prefiro conversar com você Isso, e pronto. exatamente. Tá certo? Aí, de repente, à noite, eu posso pensar, nossa, por que será que o universo me deu essa oportunidade de estar lá? E eu nunca vou saber se a resposta está vindo de mim mesmo ou do universo, mas só treinar a pergunta. Mas não agora, Claro. não tentar O entender. tempo inteiro, enquanto você está vivendo, tentar racionalizar. Isso, exatamente. Porque aí você acaba deixando de viver e, Deixando portanto, de não viver. aprende, né? Então, isso são energias, porque existe uma energia que leva o espiritual e existe uma energia pé no chão. Então, tudo é equilíbrio. Eu também tenho que aprender a estar nos dois lugares ao mesmo tempo, tentando entender o significado espiritual, mas estando no mundo físico, com o pé no chão, vamos falar assim. Algumas pessoas desequilibram muito para fisicalidade, ficam escravas, e algumas muito para o esoterismo excessivo. Então a pessoa não consegue pagar o aluguel e passa 13 horas meditando com velas, vamos falar assim. Uhum. Nada de errado, mas muitas vezes alguém tem que ir lá e pagar para ela, porque ela... Ou eu posso pegar o Zohar, Abandona. eu posso pegar o Zohar e começar a estudar o Zohar e não dou mais atenção às pessoas que eu amo. Falo, gente, calma que eu estou estudando sobre o universo. Mas na verdade o Zohar está dizendo para eu estar com a pessoa. Uhum. Então eu posso desequilibrar com Cabala também. Eu posso dizer, vai depender muito do meu perfil. Né? Eu posso ficar fanático com Cabala, posso ficar fanático com beisebol. Vai depender quem é o alvo do meu fanatismo. Então, até com essa coisa de mensagem, é importante também ser equilibrado com isso. Né? Não querer sempre extrair um... Às vezes, tem acontecimentos que não é para eu atirar um... Nossa, por que será que o meu café ficou frio? Talvez não é para eu perguntar isso. Eu tenho que saber também direcionar a energia para o que é mais relevante. Seria isso. Uhum. Bom, vamos fechar. Segundo o teu estudo, então, segundo todas essas leituras que você teve aí, blá, 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 quem somos nós?
quem somos nós? Hum. Olha, eu vejo nós como... eu posso responder com uma frase. Como você quiser. Inclusive, eu vou pegar a frase emprestada fora da Cabala, que diz assim: nós não somos humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos espíritos tendo uma experiência humana. Então, essa ideia de um espírito, uma alma, tendo uma experiência humana, eu sinto que é muito coerente com o que eu acredito, o que a Cabala também ensina, que a nossa, quem somos nós, eu sinto que nós somos espíritos visitando essa polaridade chamada escuridão para crescer. Mas mesmo que seja assim, o nosso espírito ele vem de uma dimensão muito, muito pura, todos nós. E mesmo que aqui a gente é meio sujo, tem ego e muitas coisas, muitos defeitos, mas a nossa essência ela permanece, mas é necessário que a gente tenha esse jogo da vida aqui. Mas isso não subtrai da nossa essência original, que é nós fomos feitos de luz. Então eu acho que nós somos espíritos de luz, todos nós, tendo uma experiência humana difícil. Eu tenho que admitir que é difícil para muitas pessoas, com vazio, dor, caos, necessária para essa última etapa de evolução do espírito. Não é? Eu acho que é assim que eu definiria. Boa.